Estamos aqui hoje inaugurando o E aí CAP. Eu quero falar CAP, aí é onde... E aí CAP, que é uma iniciativa da Comissão de Apoio Profissional. Me chamo Nalida, estou como presidente da Comissão de Apoio Profissional. Estou aqui com a minha amiga... Thaís Santos, sou membro da Comissão de Apoio Profissional. E hoje vamos inaugurar esse podcast maravilhoso com uma ilustre presença aqui da nossa amiga, advogada, vice-presidente da Comissão de Sociedade e de Advocacia, secretária-geral da 2ª Câmara, aqui da OAB Alagoas, vogal da Juseal e, como eu brinco, é a chefe do Facilita. Chefe do Facilita é ótimo. Eu brinco assim, cadê o telefone da doutora Maíra? Eu disse, é aí a chefe do Facilita. Vai resolver tudo pra você, meu filho. E aí, o que é que acontece? Diante de tantas dúvidas que foram surgindo nos grupos da Comissão de Apoio Profissional, que é do pessoal, já que assim que faz o juramento, a gente cria o grupo. E aí, muita gente fica perguntando sobre o Facilita, como é que eu crio uma sociedade de advogados, quais são as vantagens, né, Thaís? Exatamente, quais as vantagens e desvantagens, porque muitos pensam que é uma coisa complexa, uma coisa inacessível, quando na verdade a senhora está aqui para ajudar a gente e mostrar que é algo simples, como o nome diz, facilita. Exatamente. Primeiro, é um prazer enorme inaugurar esse podcast aqui. Adoro falar com a Jovem Advocacia. Eu sempre digo que são meus xodóis. Porque, assim, eles têm um amor, uma paixão, uma vontade de aprender que me dá uma energia. Adoro palestrar para eles. E inaugurar um podcast justo voltado para a Jovem Advocacia, para mim, é uma honra. Vou só colocar uma vírgula. Comissão de Apoio Profissional, ela trata justamente dos grupos. Uma das atividades principais é a criação dos grupos pós-juramento, mas a Comissão de Apoio Profissional é para todo mundo, viu? É para velho, novo, principalmente porque a gente tem muita novidade, muita inovação diariamente, e tem muita gente que tem dificuldade com PJE, alguma coisa. Então, assim, a CAP está disponível para todo mundo, tá, gente? Temos os grupos, mas é geral. Foi bom que você já explicou isso. É geral, já que era mais geral. Pra quem Se você tiver uma dúvida aí, pode mandar lá o WhatsApp. Ana, pelo amor de Deus, me ajude com isso aqui. Exatamente. Eu, se precisar usar o PJE, eu precisava de ajuda na hora, né? Porque eu não sei o que é isso. Estamos para apoiar todos os advogados, sem restrição. Que ótimo. Bom, vamos lá. E esse tal desse Facilita, essa sociedade de advogados, e quem é que pode abrir uma sociedade de advogados? Todo advogado pode abrir uma sociedade, principalmente porque hoje em dia a gente tem a figura da sociedade unipessoal de advocacia, que é aquela sociedade composta por um único sócio. Então, se você tem interesse de ter uma sociedade, basta você querer. Não precisa de ninguém mais. A gente tem duas figuras, a sociedade unipessoal e a sociedade simples, que é aquela que está prevista lá no Código Civil como sociedade simples mesmo. Então, você pode ter uma sociedade de um único sócio e você pode ter uma sociedade composta por 2 ou mais sócios. E aí também é infinito, pode ter 20 pessoas. Pode ter 20 pessoas. E pode ter, inclusive, associados, que são figuras diferentes. Sócio e associado. Sócio e associado. E qual a vantagem de abrir uma sociedade dessa? Não é caro não para manter? Não. A OAB Alagoas, na verdade, o próprio judiciário brasileiro já proibiu a cobrança da manutenção da sociedade de advogados. Algumas OABs cobravam isso, mas a OAB Alagoas já não cobrava isso há muito tempo. Então além do advogado pagar a anuidade dele, advogado OAB número tal, ainda tinha que pagar? Tinha, algumas. A gente não cobrava isso. Já, desde que, pelo menos essa gestão entrou, eu sei que não se cobrava. Mas, assim, a maior vantagem que a gente vê, quem trabalha com sociedade, qualquer tipo de sociedade sabe disso. Quando você abre uma sociedade, normalmente a grande vantagem é tributária. Por quê? A alíquota do imposto de renda vai até 27,5%. Sim. Ou seja, você vai ganhando, você vai recebendo seus honorários, e em cima daqueles honorários, provavelmente,
você vai tirar 27,5% de imposto Exatamente. só por estar ali, só por ter recebido aquilo. Altíssimo. Altíssimo. Quando você trata de uma sociedade de advogados, na maior parte das vezes, quando a gente está começando, a sociedade não tem esse faturamento tão alto. Sim. Então, ela pode ser cobrada 6% só. A diferença é gigantesca. Você Muito, pagar muito. 6% para 27,5%. Altíssimo. Vale a pena você pensar nessa possibilidade. E para abrir a sociedade, como você disse, tem uma taxa única. Exatamente. Né? Que a gente paga aqui na própria OAB. Para abertura. E eu acho que hoje em dia está em torno de 914, se eu não me engano. E é importante aí frisar que a jovem advocacia, ou seja, quem tem até 5 anos de OAB, tem 25% de desconto nessa taxa. Tem até 25% de desconto, porque tem até 5 anos. Acho que fica 600 e alguma coisa. Exatamente. Ou seja, você vai pagar uma vez e depois nunca mais. E vai ter aí... Só paga se for fazer alguma alteração do contrato. Se for entendi. manter aquele contrato o resto da vida, não vai pagar mais nunca. Ah, é? Então não precisa mais nunca, E né? é muito vantajoso, porque de 27% do faturamento de quem começou a advogar para 6%, ou quem já O tá máximo que você ia pagar, se você faturar, assim, muito, é 19%. O máximo, o simples. é uma diferença simples. muito grande. É gritante, ainda assim, mesmo que você pagar 19%, ainda é uma diferença muito grande para 27,5%. É verdade. Tá, e aí, decidi abrir a sociedade. O que é que eu preciso fazer? Meu conselho, antes de qualquer coisa, é pensar no contrato social. Seja você abrir uma sociedade unipessoal, seja você abrir uma sociedade simples. A sociedade unipessoal, você vai fazer seu contratinho social, tem lá o modelo para você, tem lá no nosso site o modelo, você vai pegar o modelo que está lá, prestar atenção nos campos obrigatórios, prestar atenção para tirar o nome, modelo que tem lá, porque muitas vezes chega pra gente, chega lá, a pessoa não se preocupa em tirar o nome que tem modelo, não se preocupa em colocar Sim, o endereço é importante completo. Porque endereço Vamos completo... ler, viu, gente, o material, pelo amor de Deus. muitas vezes o endereço... Somos todos e todas alfabetizados. Exatamente. O endereço precisa vir tanto no do sócio, quanto no do endereço da sociedade. Precisa vir nome da rua, número, CEP, cidade, estado, completinho. Uma pergunta, e se eu não tenho escritório físico? Não tem problema, pode ser seu endereço pessoal. Beleza. Não tem problema nenhum. E tem alguma diferença do contrato unipessoal para o contrato de mais sócios? Tem. Eles são bem diferentes. Tem modelos lá no Tem site? modelos diferentes. Agora, o que é que eu indico? Se você tem uma sociedade simples, se você vai ter mais de um sócio na sociedade, não só pega o modelo. Conversa com o sócio. Isso eu digo, eu trabalho com direito societário. Isso para mim é muito importante. Eu sei a importância de um contrato social bem feito e bem pensado. Não é porque é uma sociedade de advogado que não existem problemas quando existe a saída de um sócio. Verdade. Todo canto. Então, assim, pensa numa forma de apuração de haveres. Pensa como é que vai ser para adquirir cota. Porque é uma sociedade. Não adianta você pegar o modelo que está lá na OAB e você simplesmente usar ele no site da OAB. É verdade. Ô, Maíra, me diz uma coisa. E posso fazer parte de mais de uma sociedade? Como é que funciona? Se for fora do território de Alagoas, OAB Seccional Alagoas. Seccional Alagoas, você pode ter mais, pode fazer parte da daqui e na de Pernambuco. Posso ser sócio de uma sociedade aqui, posso ser sócio no Rio de Janeiro. Pode, até porque as OABs ainda não conversam. Certo. A gente não tem acesso ao cadastro da OAB, o Conselho Federal tem, mas quem registra, cada seccional tem o seu registro. Não é um registro único. Entendi. E se for aqui em Alagoas, eu sou sócia de um escritório, eu posso fazer parte de outro escritório? Só como associada. Tá. Tem esse impedimento. Aqui, você pode ser sócio do escritório e pode ser associado em outro. Você pode ser associado em mais de um escritório, mas você não pode ser sócio em mais de um escritório. Por isso que é tão importante a pessoa entender a figura do sócio e do associado. Associado não é sócio. Associado, a figura é totalmente diferente. O sócio é dono do patrimônio do escritório. O associado, não. Entendi. Me diz uma coisa,
E servidor público pode ser sócio? Desde que não haja um impedimento por parte do exercício da profissão da advocacia. Todo profissional que pode advogar pode ser sócio de uma sociedade. Sim, então não tem restrição. Não. Da mesma forma a administração. A exigência você tem que estar regular na OAB. Tem que estar regular na OAB, você tem que poder advogar. Se você tiver algum impedimento, você não vai poder, porque você não pode advogar. E se você tiver licenciado? Você também não pode fazer parte da sociedade. Muitas vezes, o que é que acontece? Você faz parte de uma sociedade e acontece alguma causa que você vai se licenciar. Impeditiva, que não é... Que é momentânea, né? Sim. Então, você vai estar previsto no contrato social aquilo que você não está exercendo a advocacia naquele momento, mas você não faz um aditivo, você não vai sair do contrato social, você pode permanecer, você só não vai estar exercendo as suas funções como advogado. Tá, ótimo. Mas um servidor público, que é advogado, ele pode montar uma unipessoal advogando somente naquilo que ele não é impedido? Pode sim, não tem qualquer problema. Tipo, o procurador do município não pode advogar contra o ente que o remunera. Exatamente. Mas aí ele pode fazer... Pode advogar de outra forma. E pode também prestar nota fiscal para uma empresa, e aí, mediante a sociedade unipessoal. Exatamente. Certo. E como é esse negócio de ME, PP, não pode ser sociedade de advogado? Existe uma instrução normativa da Receita Federal que diz que sociedade de advogado não é ME ou EPP. Existe muito essa dúvida. Porque como é que eu vou entrar no Simples se eu não sou ME ou EPP? Geralmente o contador pergunta isso a gente. Só que não existe isso na sociedade de advogado. Você não precisa ser ME ou EPP para fazer parte do Simples. Você entra no Simples mesmo não sendo. Ah, entendi. Então, é uma regra própria. É uma regra própria. Exatamente. Muitas vezes nem os contadores sabem dessa informação. Porque aí já fica ligado. Não, se é pro Simples, então vai ser ME ou EPP. A gente não é sociedade empresária. ME ou EPP é próprio de sociedade empresária. A gente não pode ter nenhuma característica de sociedade empresária. Então, por isso a gente não pode ser microempresa ou empresa de pequeno... O próprio nome já diz. Entendi. A gente não é uma empresa. É verdade. A gente é uma sociedade. E se confunde muito, né? Muito. Acho que essa confusão acontece muito por conta dos contadores, justamente. E aí o pessoal quer ir registrar na junta. Isso é um problema seríssimo. Justamente por eu fazer parte dos dois órgãos, eu acabo me deparando com esse tipo de problema. Muitas vezes a Priscila da nossa comissão de fiscalização. Eita, Priscila, vem aqui, viu? Pra dar umas dicas, porque menina tá danada, viu? Tá. Priscila me manda umas coisas assim, Maíra, isso aqui, você consegue ver isso na junta pra mim? Aí me manda o processo que eu já vou providenciar lá. Sim. Porque quando a gente pega, tem empresas registradas na junta que tem no nome fantasia advocacia. Quando eu pego isso de minha gente, não pode. Qualquer coisa que seja vinculada à advocacia, qualquer sociedade de advogados é para ser registrado na OAB. Se for registrado na junta, é nulo. Certo. Então, qual seria o procedimento? Qual seria o procedimento? Para abertura? Não, eita, a minha sociedade tá como ME, eu não sabia, registrei na junta. O que é que eu devo fazer? Registrou na junta, ela vai ser anulada. Ela não é nem anulável, ela é nula de pleno direito. Sim, de pronto. De pronto, é como se ela não tivesse... Nem existido. Nem existido. Tá, entendi, perfeito. A gente já se deparou, já participei inclusive de um julgamento, já fui relatora no julgamento de uma sociedade, que era uma sociedade de advogados, que inclusive tinha uma pessoa que não era advogado na sociedade, porque a sociedade de advogados só pode ser formada por advogados, não pode ter pessoa que não seja advogado, e estava registrado na junta comercial. Eita, você falou um negócio, teve uma novidade agora, bem recente. Querendo possibilitar pessoas que não sejam advogados, bacharel de ser parte de sociedade de advogado. Isso. Tem alguma coisa decidida já? Não tem ainda, não tem. É uma proposta. Apenas não acredito que isso vá passar. Acho que mas vamos ver aí, né? Vamos aguardar. Acho que é pra talvez
tem muita agora paralegal, assistente dentro dos escritórios, né, que não tem ainda o registro da OAB, ainda não passou na prova. Enfim, mas deixa isso para outro mundo. Outro podcast. Mas existe alguma penalidade para quem registrou na junta e quer regularizar a situação? Pode existir. O que é que acontece? A junta não está penalizando, não está enviando para a delegacia. Sim. Porque se for, por exemplo, se for uma pessoa que não é advogado e está em uma sociedade como se fosse sociedade de advogado, aí já é exercício ilegal da profissão. Aí já é crime. Aí a Priscila já atua. E, assim, o que pode acontecer? Pode ter crimes tributários também envolvidos. Sim. Porque você vai ter emitido nota de uma sociedade que não existe, que é nula, que não poderia ter sido registrada lá, vai ter o crime de fraude, porque se você teve a intenção de fazer isso por algum outro motivo, não foi, se você, assim, não foi por culpa, se foi por dolo, você pode ter cometido, é porque eu sou péssima em penal, eu sei sociedade. Mas ó, independente se vai ou não oficiar a autoridade policial, qualquer denúncia, qualquer pessoa que chegue para denunciar que existe uma suposta sociedade de advogado fake, pode ir na delegacia, faz um BO, diz assim, ó, passa um fio para Priscila, vai lá e ela já vai tomar as providências. Exatamente. Até porque, mesmo que a pessoa não tenha esse esclarecimento de que tem que registrar aqui na OAB, é aquela coisa, a ninguém é dado o direito de desconhecer a lei. Exatamente. Existe a legislação prevendo que a sociedade de advogados é para ser registrado na OAB. Então não tem discussão. Exatamente. Então a pessoa acaba... Eu não sou advogada, não sabia, né? As escusas, né? Mas então, vamos lá. Já estamos aqui com um tempinho adiantado. Vamos colocar em prática. Juntei toda a minha documentação. Preparei o meu contrato social. Eu já devo pagar a taxa? Não. O que é que acontece hoje em dia? Antigamente, você vinha na OAB com o seu contrato social, protocolava e tramitava o contrato social aqui na OAB. Quando ele estava pronto, você levava para a Receita Federal. Aí a Receita Federal ia rodar o seu contrato social lá. Aprovou, você levava na prefeitura. Prefeitura ia rodar lá e pronto. O que é que acontece hoje? Tudo funciona ao mesmo tempo. Uma burocracia, né, menina? E vai pra lá e vai pra cá. Fora o tempo que já era aqui. Aqui era no mínimo 3 meses. Fora você ter que passar por todos esses outros órgãos. Cada um de uma vez. E aí é onde vem o Facilita. Aí é onde vem o Facilita. Facilitar tudo. Por isso que eu sou apaixonada por ele. Muito bem. Vá, chefe, diga aí. Como é que é esse tal desse Facilita? O que é que a gente faz lá? Hoje em dia é tudo ao mesmo tempo. Muitas vezes as pessoas às vezes ficam com dúvidas achando que é a OAB como um todo. Sim. Não. O que é que acontece? Primeiro você passa pela parte da prefeitura. Você preenche todo um cadastro. Você vai entrar no site do Facilita. Tem lá um campo aberto. Infelizmente vai estar com o nome empresa, porque é um site só para junta, para OAB, para o cartório, para tudo. Você vai lá, abertura de empresa, abertura de matriz e continuar. Aí você vai mandar selecionar o órgão. Aí você vai lá em OAB. Ah, Tá? Aí ele vai perguntar, esse processo é para tramitação apenas para atualização de dados perante a Receita Federal? Você marca não, porque muita gente marca sim e o processo vai direto para a Receita, como se o processo já fosse arquivado aqui na OAB, mas não é o caso. Entendi. Você tem que marcar não. E aí ele vai começar com um monte de pergunta. Esse monte de pergunta inicial são todas da prefeitura. Qual o número da inscrição municipal, não. Qual o número do IPTU? Oh, minha gente, eu esqueci o nome. Mas peraí. A inscrição municipal mesmo, do imóvel. A metragem do imóvel. Isso tudo a gente tem que preencher lá? Tem que preencher lá. Mas aí, não é a informação que a OAB precisa. É a prefeitura. Você ia ter que preencher todas essas informações, só que após o registro da OAB. Sim, essas informações eu acho naquele carnê do IPTU, Acha no carnê do IPTU. Entendi. Tudo então, vai se estar lá. não for o meu escritório físico, pode ser tudo da minha casa. Pode ser tudo da sua casa. Certo. Não tem problema. Aí vai perguntar se tem botijão, se tem gás,
se tem explosivo, se tem um monte de coisa. Botando não nessas coisas todas Tudo aí. você bota não, porque ninguém vai trabalhar com isso, né? Escola de advocacia não vai trabalhar com esse tipo de coisa. Então, assim, lembrem que isso não são informações pedidas pela OAB. Que muita gente vem com dúvida com relação a isso, vem questionar, vem reclamar. Eu digo, não, minha gente, vocês não estão preenchendo para a OAB isso. Vocês estão adiantando uma parte que vocês faziam depois. Entendi. Vocês podiam não saber que faziam, porque normalmente davam para o contador fazer. Mas vocês faziam. A parte da OAB é só a parte, dessa primeira parte, é só a parte do nome. E aí eu quero fazer um parênteses. Muito importante. Nome de sociedade unipessoal de advocacia tem que ser formado pelo primeiro nome da pessoa e pelo menos um dos sobrenomes, formado apenas por seguido apenas por Sociedade Unipessoal de Advocacia. Não, meu nome é Maíra Souza de Oliveira. Minha sociedade é Maíra Souza, Sociedade Unipessoal de Advocacia. Não pode ser Souza de Oliveira, Sociedade Unipessoal de Advocacia. Não pode ser Maíra Souza, Advocacia, Sociedade Unipessoal de Advocacia. Tem que ser ou Maíra Souza de Oliveira, Sociedade Está positivado? Está. Tá. Não pode ser Maíra Souza de Oliveira, Sociedade Unipessoal de Advocacia, ou pode ser Maíra Oliveira, Sociedade Unipessoal de Advocacia, ou Maíra Souza, Sociedade Unipessoal de Advocacia. São as únicas opções. Se vocês colocarem o nome errado, não vai passar. E isso acontece demais. Acredito que tem um capítulo próprio no estatuto sobre isso, não é verdade? Não é no estatuto. É numa Resolução normativa. É numa... Do próprio Conselho Do Federal? próprio Conselho Federal. Não sei se é a 170 ou é a 112. Eu sempre troco os números. Eu sou péssima de gravar número de lei. Eu acho que até agora eu só consegui gravar o número da Lei de Sociedade Anônima. De todas no mundo, é a única que eu sei de cor. Mas ele tem, eu acho que é no artigo 1º ainda, dizendo como é formado o nome das sociedades. E é muito importante isso. Muito, porque vai dar exigência. Você vai botar o nome errado, vai voltar. Se eu botar errado, vai voltar. E vai atrasar o processo. Cada às vezes é uma besteirinha dessa que muda, né? Que muda assim, que muda todo o trâmite. Eu acredito que isso tá no modelo, inclusive. Tem explicando nos modelos. Não tenho certeza, porque assim, faz tanto tempo que eu não vejo o modelo que eu não consigo lhe confirmar isso. Vamos atualizar esses modelos. Pronto. Precisamos dar uma olhada nisso. E se forem 2 sócios ou mais, como fica a questão do nome? Aí só não pode ser sigla. Não pode ser MSO, vamos dizer que meus Ana Lídia e Maíra. Não pode ser ALM, certo? Não pode ser sigla. Pode ser Ana Lídia e Maíra Advogados, Sociedade de Advogados, Advocacia. Mas não A pode unipessoal tem que sempre ser o nosso primeiro nome. Tem que sempre ter o primeiro nome. É isso que erram muito, não botam o primeiro nome. E com relação à sociedade simples, botam sigla. São 2 pontos que as pessoas têm que lembrar, que não pode. E voltando lá para o Facilita, depois desse preenchimento todo da questão da prefeitura, vem uma segunda parte que a gente já faz tudo de uma vez. Não, aí vai. Aí vem essa parte do nome para a OAB e vem a parte da prefeitura. A OAB tem 24 horas para responder isso, a prefeitura é automático, porque é o sistema mesmo deles. Então, por isso que eu digo que atrasa se você manda errado, porque vai ter mais 24 horas. Isso vai atrasando o processo. Então, em 24 horas, na maioria das vezes é bem menos. Porque até sou eu que olho esses nomes, sinceramente. E eu olho 2 vezes ao dia. Então, em menos de 24 horas é olhado. Então, o nome é aprovado e aprovado na prefeitura, aí abre a segunda parte, que aí também ainda não é da OAB, é para preencher o DBE. Vai estar lá no campo, é uma telinha verde que você vai preencher, e tem lá o campo, preencher DBE. Isso é para preencher para a Receita Federal. É a segunda parte. Você vai preencher o DBE, que são outras informações. Aí são as informações que vão estar no contrato social. Por isso que eu digo, apesar de você não ter enviado ainda seu contrato social tem que estar pronto. Então, você vai preencher nome, número de cotas, endereço, todas as informações estão lá no contrato social. Isso é intuitivo ou você acredita que realmente é melhor passar para um contador fazer do que
Depende. A gente que advoga e nem advoga nessa área societária. Depende muito da sua facilidade com a tecnologia. Tem gente que acha a coisa mais fácil do mundo. Tem gente que tem uma certa dificuldade. O Facilita não é um programa utilizado só por Alagoas. É um programa utilizado por mais de 10 OABs no Brasil. E é um programa utilizado pela maioria das juntas comerciais no Brasil. Não é uma invenção nossa. Entendi. É um programa já aprovado e é, inclusive, a referência no Brasil. As juntas comerciais estão querendo uniformizar o programa, porque é muito complicado. Quem trabalha com junta sabe que você usa um sistema aqui em Alagoas, chega em Santa Catarina é outro, chega em Minas é outro, endoida a cabeça de É o judiciário. É. Cada um é de um jeito. E a gente tem que fazer vários cadastros. Então, assim, existe a FENAJU tá tentando unificar isso e a base, o modelo principal é justamente o do Facilita. De tão bom que ele é frente a todos os outros. Então, ó, tá vendo, Excelente. gente? Não reclama e Não facilita. reclama tanto do Facilita. Estamos na frente, né? De muitos lugares aí. Às vezes acontece alguns problemas na tecnologia mesmo. Essa semana eu não consegui abrir turma na segunda, porque teve uma atualização no sistema e a minha tela ficava travando, ficava dando um problema. De segunda-feira eu enlouqueci, porque eu não conseguia abrir a turma de segunda. Segunda não, de sexta, para votação. Inclusive acabou atrasando, só abri na segunda turma de sexta. Então, lógico, a tecnologia acontece essas coisas. Sistema PJS age, trava todo dia. Pois é, o da gente trava nem se compara. Nem Eu se vejo compara. todo mundo reclamando, a PJ atrasou, travou, Não aconteceu vejo, não. isso. Nunca vi ninguém reclamando sobre Uma algum vez, o pior que tem travamento é o da do Receita. Facilita. Agora mesmo da Receita é com problema. Eu tenho um grupo que eu participo, que é só de advogado que trabalha com societário, do Brasil todo. E tá todo mundo aqui reclamando da Receita do DBE. A Receita tá com problema para emitir o DBE, a Receita não tá emitindo, tá dando erro, não sei o quê. Então, não tem nada a ver com o site do Facilita, é a própria Receita. Aí deixa eu continuar, você preenche, aí vai lá em preencher DBE, ele vai lhe direcionar para outro site, que é o da Receita Federal, para você preencher isso, o preenchimento do DBE. A resposta do preenchimento do DBE não é tão automática quanto a da OAB e a da Prefeitura. Normalmente é um dia... E às vezes acontece mais do que a gente gostaria de dar problema. Mas infelizmente não tem nada a ver com a gente, é realmente questões da Receita. Mas não é tanto quanto o PJE, não. Tem nada a ver. Ou seja, você já falou aí de um prazo mínimo para a OAB, um prazo mínimo para a Prefeitura e vai para a Receita Federal. Ou seja, existe uma tramitação, uma regrinha, um passo a passo, né? Não dá pra ninguém querer dizer, às vezes acontece de alguém desesperado porque precisa fechar um contrato, procurar a gente e dizer, pelo amor de Deus, eu preciso abrir meu contrato hoje. Eu digo, não tem como. Depende de vários setores, Não vários somos órgãos só independentes. nós. Não somos só nós. A gente precisa aguardar todo o preenchimento acompanhar todo o sistema. E além do que, temos as turmas para votar, que eu vou chegar lá. Não é tão simples assim. Aí, com o preenchimento do DBE e o DBE aprovado, vai abrir um outro campo, nessa telinha verde, que é para você enviar o contrato social. Aí sim, você vai finalmente chegar na parte da OAB. Você vai preencher algumas informações lá, de novo, que é para a OAB, porque tudo que você preencheu antes não chega pra gente. Você vai preencher para a OAB e vai anexar o seu contrato social e vai enviar pra gente. Quando você envia pra gente, da hora que chega pra gente, são 10 dias para análise. Por quê? Vai para a secretaria primeiro. A secretaria vai analisar se está em dia com o pagamento. Vai analisar se não está em nenhuma outra sociedade. Do pagamento da anuidade. Da anuidade dos sócios. Né? Exatamente, dos sócios. Se está em dia com a anuidade, se não está em outra sociedade. Vai dar uma primeira analisada nos dados das pessoas para ver se está completinho. E algumas outras informações que cabe à secretaria analisar. Certo. Secretaria dando ok, normalmente em 24 horas. Ela olha se for durante a semana e manda para mim. Manda que sou eu que abro a pauta. Sim. Aí, o que é que acontece? Isso tudo é via sistema Tudo ou já via entra sistema. Audora? Tudo Não, tudo pelo Facilita. Tudo no Facilita.
As turmas se reúnem segunda, quarta e sexta. Tem votação. Da segunda Câmara, não é isso? Da segunda Câmara. Porque ela é dividida em 3 grupos. Certo. Então, na segunda é um grupo, na quarta é outro, na sexta é outro. Eu abro a votação, né? Então, toda segunda-feira eu pego os processos que as meninas da secretaria analisaram e boto para análise da segunda Câmara. Da primeira turma da segunda Câmara. Sim. Aí, quem é da primeira turma vai analisar aqueles processos e vai votar. Então, eles têm mais ou menos eles votam normalmente até a quarta. Pra verificar se tá tudo Se ok. tá tudo ok. Se tiver tudo ok, ele vai pra autenticação. Ele indo pra autenticação, ele já sai com o CNPJ, com o número da inscrição municipal e com o contrato social deferido. Massa. Se der alguma exigência, ele vai voltar pra pessoa. Pra que a pessoa corrija a exigência. Aí, a pessoa corrigindo a exigência vai dar entrada de novo. Aí conta mais 10 dias. Porque Ai, quando der entrada de novo, tem que fazer todo aquele preenchimento. algumas vezes não. Algumas vezes é só dar entrada no contrato social de novo. Ah, tá. Entendeu? Pensava É só que os ia 10 dias Não, é só os 10 dias da OAB. Entendi. Porque a secretaria vai analisar de novo, vai ter... Entendi, porque foi algo referente ali dentro da OAB. É. E porque são os 10 dias de prazo Sim. que a gente tem pra analisar. Se você lembrar que antes eram de 3 meses a 6 meses, Sim. 10 dias é Super rápido. muito rápido, né? Muito. Muitas vezes sai bem antes. Mas assim, eu não posso prometer um prazo menor, porque às vezes acontece de algum dos conselheiros não conseguir votar naquela e tem data exata. todo esse setor aí. Tem a secretaria que precisa fazer essas E às verificações. vezes, por exemplo, agora a secretaria mesmo, por causa desse concurso, tá um número enorme de certidões para emitir. Tá. E é o tempo todo, pessoal. Como é que eu comprovo aí? Exato, o quando negócio, tem aí, como época de tá, juramento. tá. Então acaba demorando É. mais para as meninas fazerem Isso, essa primeira isso. análise. Não tem só isso pra fazer. Elas não só fazem isso, só né? isso. É a secretaria da OAB. E Então, 10 ela tem dias mil é um coisas. prazo razoável, é muito célere. É. 10 porque dias é por mais urgência que você tenha, você conseguir abrir uma sociedade em 15 dias, na OAB, tudo bem, na junta é bem mais rápido, mas assim, são inúmeras pessoas, é tudo muito automatizado, é bem diferente daqui, que é tudo Não tem nem manual. comparação. Tudo assim, a gente vai fazendo, a gente vai tocando os processos. Sim. É bem diferente. Então, dando exigência, a pessoa tem que entrar de novo com o contrato social, enviar de novo o contrato social e esperar o prazo. Porque ele vai ter que ir para a mesma turma que analisou. Porque aquela turma que analisou vai ver se aquela exigência foi cumprida. Entendi. Até que seja cumprida. Se por um acaso a turma fez a exigência por 3 vezes e a pessoa não cumpriu, o processo vai ser indeferido. No indeferimento, a pessoa perde o valor pago e tem que dar entrada de novo no processo. Aí começar tudo do começo. Aí tem que começar tudo de novo. Porque são 3 chances que A pessoa é turma notificada por e-mail, como por chega por e-mail, que é o facilita a cadastro avisa. do do Facilita. Facilita, dizendo que tem lá uma exigência. Isso. E qual é a exigência? E já vem informando. É. E aí você toma providência. E aí se você tem... Qual é o prazo que você falou? Tem prazo? Não tem prazo. Não tem prazo. Então, ali, se demorar, o problema é seu. Aí, a falta de interesse foi sua, né? uma semana pra poder responder o Tem gente negócio. que demora meses pra dar Aí depois entrada vem de dizer novo. que o problema foi na OAB. É. Ó, gente, Então, tá vendo? Então, o processo é todo online, prático e dura mais ou menos quantos dias para abrir? Vamos supor que da data inicial até a data final, 15 dias. É muito rápido. Eu tô botando um prazo É longo. muito rápido. Muitas vezes é bem menos do que isso. É impressionante. Realmente facilita mesmo. Facilitou Facilita muito. mesmo. Mas assim, a senhora acha importante nessa abertura o essencial ser o planejamento, porque se fizermos tudo certinho, o contrato, o planejamento facilita, flui normalmente. Com certeza. Se você deixa, por exemplo, você vai fechar, você sabe que você tem um contrato para fechar e você só resolve abrir sua empresa quando você vai fechar o contrato, não vai ter tempo de você abrir a sua sociedade. Então, se você sabe que você tem um contrato grande e é interessante você receber os valores daquele contrato em uma pessoa jurídica, abra a sociedade antes. Quando você tem negociação com aquele contrato, procure abrir a sua sociedade. O valor não é tão alto assim. É verdade. E eu acho que não só relativo a essa questão do desconto. Quando você chega, por exemplo,
num cliente você já mostra que você tem uma sociedade registrada, você traz mais confiança para o seu cliente. Você traz a organização. Você quer dizer que você se preocupa em manter uma organização dentro do escritório, da administração. E a organização do seu patrimônio. Você separar o que é... Qualquer pessoa que tem um escritório, mesmo que não seja um escritório físico, tem custo. Tem custo de curso, tem custo de computador. Você conseguir segregar aquilo... Água, energia, certeza. o Internet. copinho, o café, tudo. Você conseguir segregar o custo do seu escritório, da manutenção do seu escritório, das suas despesas, já é uma organização. Você precisa fazer isso. E você tem uma sociedade e você já começa a segregar. E aí, depois disso, criei minha sociedade, comecei a trabalhar. Para emitir nota fiscal, eu tenho que falar com Você precisa de um contador. o contador. E aí, no ano subsequente, eu tenho que fazer meu imposto de renda, não é verdade? Exatamente. Perfeito. Isso aí, o meu conselho é que se procure um contador de confiança que entenda de sociedade de advogados, porque às vezes é um pouco diferente da sociedade empresária. Uhum. Justamente até essa questão de ME, EPP, alguns não conseguem, nem sabem que existe isso. Então, alguns já têm alguma experiência com sociedade de advogados que possa lhe orientar e lhe dar uma segurança com relação a isso. E se, por exemplo, prestei a solenidade hoje, quando posso dar entrada? Você vê com a sua carteirinha imediatamente. Perfeito. Vou dizer, se você não tem ainda nenhum cliente, se você não, assim, se você, vou estudar para, eu tô em dúvida se eu vou prospectar cliente ou se eu vou estudar para concurso. Espere um pouquinho, sabe? Se você tem a certeza que você vai advogar, abra. Porque até uma vantagem se planejar, cuidar Exatamente, de você tudo. já começar a sua vida já com a sua sociedade aberta. Fazer a E gestão organizar. do escritório, né? Já com o seu escritório certinho. Se você tá na dúvida, eu digo, espere um pouquinho. Tenha certeza na sua vida do que você quer, se você vai advogar mesmo. E se você tem a certeza que você vai advogar, abra. Só tem vantagem você ter a sociedade. Eu não consigo, Me assim, tira uma entender dúvida. nenhuma desvantagem. Uma dúvida. Se eu tenho uma sociedade unipessoal, já fiz a minha, e aí agora resolvi fazer sociedade com a Thaís, o que é que eu devo fazer? É só você transformar ela. Você pode transformar a sua sociedade pessoal em uma sociedade simples. Entendi. É uma alteração do contrato social. Do mesmo jeito pelo Facilita. Do mesmo jeito pelo Facilita. E o mesmo prazo também. E o mesmo prazo. Tudo é o mesmo prazo no Facilita. Perfeito. Perfeito. Show de bola. E, em caso de dúvidas, quem os advogados procuram? Manda pra gente. Tem que a gente já tá expert aí. Eu digo que eu tenho alguns filtros na minha vida, né? Vocês, porque acabam filtrando o que chega pra mim, acabam sendo as coisas mais complexas mesmo. E a secretaria. O primeiro contato de todo advogado quando tá com alguma dúvida é procurar a secretaria. Isso. Eu digo às meninas, for alguma coisa mais complexa, vocês me passam. Se for coisas do dia a dia, alguma dúvida mais simples, aí é com vocês. Mas elas têm meu telefone, elas têm autorização para dar meu telefone, elas vão dar se elas entenderem que é uma dúvida mais complexa. Se elas não souberem ajudar. Eu, assim, no dia tem pelo menos 3 ou 4, só digo, não liguem. Eu não atendo ligação. Mandem mensagem. Mensagem eu sempre, de preferência, digitada. Sempre vou responder, sempre vou tentar ajudar todos os advogados. Igualmente. A advogada entrou em contato, eu tento ajudar da maneira que for para facilitar a vida dele. Preferencialmente não mandar áudio, porque aí a gente limita o atendimento, digamos assim. Porque você tem que dar o play, tem que ouvir, tem que estar num ambiente que possa ouvir. escutar bem. Às vezes eu tô na academia e tô respondendo questões daqui. Muito, muito, muito rápida mesmo. Se for mensagem de texto, onde eu tiver, eu tô respondendo. E se for gente também estiver morrendo, dá um toquezinho, gente. Que aí Não, Eita, o que foi que aconteceu aqui? Porque eu não recebo ligação. Não, é só avisar quem é, porque eu não atendo número desconhecido. Dizer, Também. Fulano de tal, eu tô precisando falar urgente com você. Eu posso te ligar? Claro, pode ligar. Pronto. Aí já combinou, né? Uma coisa que eu adoto. Emergência, dá 3 toques em seguidos, aí eu vou na hora. Hoje em dia tem que ser assim, porque... Porque a gente tá demais. aguardando a audiência, não pode escutar, não é um ambiente de Exato. prova. Então, mas digitar a gente consegue. Exatamente. Doutora Maíra, muitíssimo obrigada
Agradeço aqui em nome da toda a Comissão de Apoio Profissional a sua presença, a sua disponibilidade de estar tirando essas dúvidas sobre o Facilita, sobre a sociedade da advocacia, como é que faz, como é que não faz, o que é que a gente pode, o que é que não pode, né, Thaís? Deu essa aula incrível para nos ajudar, facilitar. Então, gente, muito obrigada. Comissão de Apoio Profissional, Comissão de Sociedade, Segunda Câmara, JUSEAL, OAB, Secretaria, obrigada a todo mundo. Obrigada Espero a vocês. que tenham gostado e aguardem o próximo episódio.